Olá, então, estacas com carga lateral. As estacas com carga gravitacional, certas cargas verticais, têm um modelo simples de cálculo que pode ser calculado, por exemplo, em uma planilha de Excel sem dificuldade. Porém, nós temos que dimensionar não só uma estaca, muitas vezes para carga gravitacional, mas também para cargas laterais, certo? E o modelo de cargas laterais, ele é um modelo extremamente complexo. Por quê? Bom, porque qualquer efeito de qualquer metro, ou seja, qualquer SPT diferente de qualquer metro, modifica a reação final dessa estaca, certo? Além disso, nesse modelo, digamos, a resistência do concreto modifica a resistência da estaca, certo? Modifica a deformação, modifica as cargas em cada metro, certo? Então, para modelar uma estaca, nós temos um método, na verdade tem até mais de um método, mas o modelo básico seria o modelo das curvas PY. Bom, o que é o modelo das curvas PY ou qual é o modelo geral das estacas? Bom, o modelo básico é imaginando que eu tenha molas. Por que isso? Bom, o que a gente sabe é que eu tenho uma estaca aqui, quando eu aplicar uma carga nela lateral, ela vai tender a deformar. Isso é efeito normal, tá? Qualquer estrutura que você aplicar uma carga, ela vai deformar. A questão é, você tem que deixar a deformação dentro do limite, certo? E você tem que ter uma estrutura capaz de resistir àquela carga lateral, certo? Dentro do estado limite último e dentro do estado limite de serviço, ok? Bom, sabendo isso, então, o que a gente faz? Nós, baseado no atrito lateral da estaca, certo? O módulo de elasticidade da estaca, no diâmetro da estaca, entre outros fatores, nós criamos molas artificiais, ou seja, eu pego 1 metro do solo. Bom, esse solo, digamos, tem SPT 7. Então, esse solo de SPT 7 é uma areia argilosa. Então, eu vou pegar o módulo de elasticidade estimado de uma areia argilosa com SPT 7, combino isso com a área de contato e crio uma mola ali, certo? Então, eu coloco ali que, para quando aplicado, digamos, 100 toneladas, essa estaca vai ter deformado ali alguns centímetros. Tá? Então, quantos centímetros vai deformar para essa estaca? Esse é um modelo de cálculo que eu tenho que criar, certo? E vou repetindo isso aqui de andar por andar, certo? Muitas vezes se aproxima alguns valores, né? E vamos indo até a base. Por que isso? Bom, porque fazendo esse modelo de metro em metro até a base, eu vou conseguir criar um modelo muito bom de como essa estaca vai se deformar, tá? Que, digamos, 1 metro em cima, tendo uma resistência maior ou não, vai dar uma diferença considerável na estaca, certo? E baseado nesses fatores que eu vou estimar, que eu vou armar essa estaca, né? Por quê? Bom, porque a estaca, a gente arma ela geralmente só nos primeiros metros. Uma estaca para cargas gravitacionais, armada só nos primeiros metros é mais do que necessário, né? Desde que ela não tenha uma carga acima do limite dela, né, que é difícil a gente conseguir chegar numa estaca com uma carga tão alta que a gente precisa armar toda ela, né? Geralmente é mais econômico aumentar um pouco o diâmetro. Geralmente o que vai acontecer é que só os primeiros metros vão precisar ser armados. Agora, se eu tenho uma estaca com carga lateral, isso varia muito, certo? Tá, e como que seria isso na prática? Bom, eu criei um modelo básico, tá? Esse modelo não está aprimorado no máximo, né? Mas é um modelo básico de como que eu vou ter uma estrutura de uma estaca, né? Que eu posso modelar uma estrutura, e eu posso modelar também apenas uma estaca num software de dimensionamento estrutural, certo? Então, nesse caso, eu usei o SAIP 3D. Tá, mas o SAIP 3D não é para estrutura metálica? Bom, eu não estou contando isso para ele, tá? Então, eu estou fingindo que ele é para estrutura de concreto. Eu lancei uma barra de concreto, né? Aqui eu tenho uma barra redonda de concreto, certo? Então, isso aqui acaba sendo um modelo aqui para dimensionar cargas de concreto, certo? Aqui eu tenho uma carga lateral considerável, eu tenho 8 toneladas de carga lateral e uma estaca de 15 toneladas. Bom, como que vai ser a deformação nessa estaca específica com o solo que eu lancei? Bom, os esforços que eu vou ter. Primeira coisa, eu vou ter uma carga axial, certo? Então, a minha carga axial, se eu olhar pelo outro lado, eu consigo ver melhor, tá? Mas aqui está a minha carga axial da minha estaca, certo? Então, ela tem 15 toneladas, mais o peso próprio, certo? A carga dela, inclusive, vai aumentando nos primeiros metros, né? Porque o solo não tem resistência considerável, certo? Mas conforme ela vai descendo, ela vai reduzindo, ela vai descarregando até que chega na ponta e descarrega totalmente. Ou seja, aquela carga de 15 toneladas inicia aumentando pelo peso próprio da estaca, mas depois ela reduz e chega aqui quando chegar no apoio, né, ela descarrega as últimas 12 toneladas aqui no apoio, certo? Então isso para a carga axial da minha estaca, certo?
Tendo isso, então, próxima coisa, eu vou ter uma força cortante, certo? Então, esse seria o modelo de força cortante. Bom, no topo eu tenho 8 toneladas. Realmente, eu vou ter 8 toneladas no topo, né? Porque é aquela carga lateral. Bom, depois aqui já reduz, tá? Então, ela vai descarregar aproximadamente 4 toneladas, 4,7 toneladas, já aqui no primeiro metro. Claro, na prática não vai ser uma curva assim, na verdade, vai ser uma inclinada, você não vai descer do nada, né? Vai reduzir aos poucos. Mas, como eu falei, isso aqui é um modelo simplificado, certo? No segundo metro, a força cortante já fica bem próxima de zero. No terceiro, ela já é negativa, né? Ela vai continuar negativa por um tempo e depois ela se estabiliza. Realmente é isso que acontece? Sim, realmente é isso que acontece. Por quê? Bom, porque eu tenho uma carga aqui em cima, eu tenho uma reação aqui. Isso aqui não é equilibrável, isso aqui vai tender a rotacionar. Então tem que ter uma carga aqui em cima, uma reação aqui embaixo e uma reação aqui embaixo também, de maneira a gerar uma estrutura basicamente biapoiada na horizontal, certo? Isso aqui que vai acontecer então na prática para as reações, e eu consigo ver que a principal reação lateral se dá nos primeiros metros, desde que, claro, tenha um solo aceitável ali, ok? Próxima coisa então, eu vou ter um momento fletor, certo? Então esse aqui é meu gráfico de momento fletor. O momento fletor, ele começa praticamente do zero, né? Mas ele pode começar com um valor já positivo aqui em cima, certo? Ele vai aumentando. Quando que ele para de aumentar? O momento fletor para de aumentar quando a nossa força cortante atravessa o zero, certo? Atravessou o zero aqui, ele volta a diminuir, certo? Então ele volta a diminuir e ele vai chegar bem em valores bem próximos aqui do zero, praticamente no penúltimo metro. É realmente isso? Sim, realmente é isso, tá? A gente vai ter se a gente tiver uma carga lateral considerável, a gente vai precisar de uma estaca aí com uma armação considerável, num comprimento considerável. Essa estaca aqui, digamos, ela tem vários metros aqui, onde ela vai precisar de uma armadura, mesmo que mínima, para resistir esses esforços, né? Inclusive aqui nessa região aqui, onde tem um momento fletor maior de mais de 7 toneladas força-metro, vai ter uma armadura relativamente considerável, tá? E como que seria a deformada dessa peça? Bom, deformada de maneira simplificada, claro, mas seria algo assim, certo? Então aqui embaixo eu vi que essa estaca deformou aproximadamente 5 milímetros, né? Então depois de aplicar toda a carga, minha estaca vai descer 5 milímetros, claro, não vai ser de uma vez só, né? Vai ser cada andar subindo, cada revestimento com o tempo, ela vai descer 5 milímetros, tá? É uma deformação aceitável aí para uma fundação, ok? E aqui no topo, ela vai deformar para o lado, né? Porque apliquei a carga lateral, ela vai deformar, normal. Então aqui nessa estaca ela deformou 14 milímetros, né? 13,99. Claro, uma parte foi horizontal, uma parte foi vertical. Mas quando aplicada uma carga lateral em uma estaca, ela vai tender a deformar. Como que isso pode ser resistido? Bom, isso pode ser resistido trabalhando com uma estaca de diâmetro considerável, tá? Então, muitas vezes acontece em trabalhar com estacas pequenas, tá? E várias estacas pequenas, isso tende a ser eficiente para gerar uma atrito lateral alto, né? Porque 4 estacas de 25 tem o dobro de área lateral que uma estaca de 50, tá? Mas 4 estacas de 25 vão ter uma deformação muito maior gerada por cargas laterais do que uma estaca de 50. A gente tem que considerar isso, certo? Nesse caso aqui é uma estaca de 50 e ela deformou quase 14 milímetros aí com uma carga de 15 toneladas, tá? Então não é uma deformação pequena, mas não é nada absurdo aqui ainda, certo? Dependendo dos autores, né? Por exemplo, quando começou a ideia aí de dimensionamento de fundações, se tinha como base uma deformação limite, né? Então, você trabalhava, posso trabalhar com uma fundação desde que a deformação esteja abaixo de 25 milímetros, é aceitável, tá? Isso aí é um modelo de cálculo, tá? Não necessariamente vai ser o certo para sua obra, tá? Mas esse aqui seria um modelo, tá? De a gente calcular como que uma estrutura se deforma, certo? E então esse modelo aqui com a carga axial, com a carga cortante e momento setor, que vai ser o dimensionamento, tá? Então, se você precisa dimensionar a resistência de uma estaca na horizontal, claro, você pode, nesse caso aqui, né, nessa carga aqui de 15 toneladas, com certeza deu uma estrutura, 8 toneladas, desculpa, no lateral, com certeza deu uma estaca muito armada. A gente tá com uma estaca aí que vai ter que ser armada até aqui embaixo. Se fosse uma carga menor, não precisaria tanto, né? Então, se eu tivesse uma carga, digamos, apenas 1 tonelada, tá? Se fosse 1 tonelada, bom, com certeza o diagrama seria bem diferente, tá? Então, o cálculo aqui de esforços com 1 tonelada tem um momento fator mínimo, tá? Ele acaba não gerando uma carga tão alta aí, não uma armadura tão alta, certo? A nossa força cortante, ela inicia bem baixa mesmo, né? E ela acaba que se redistribuindo, ficando quase zero aqui, né? Efeitos mínimos da estrutura, certo? A carga, então, outra coisa que vai mudar é também a deformada, né? Então aqui a deformada muito menor, né? Ela é praticamente toda vertical, apesar de ter uma pequena deformação. Aqui embaixo eu tenho uma deformação de 5 milímetros
e aqui em cima eu acabo tendo 5.6, então é uma deformação bem pequena. Por quê? Porque é uma carga baixa, certo? Mas é uma coisa que você tem que lembrar. Ah, eu armei minha estaca só 2 metros. Bom, se você armou uma estaca só 2 metros, provavelmente, se você tiver uma carga lateral considerável, pode gerar problemas na sua estaca, se ela não for armada para isso, certo? Ah, mas eu armei a minha estaca e o momento do trator é tão baixo que só a carga, a estaca própria resiste. Então, pode acontecer, por exemplo, aqui eu tenho um momento do trator Y bem pequeno, né? 0.5, 0.9, 0.964, certo? Ele volta e fica bem pequeno. O que vai acontecer? Que como a estaca está em compressão, certo? Ela tem uma carga de compressão, basicamente toda estaca está em flexo compressão, certo? Uma estaca em flexo compressão pode não necessitar armadura, certo? Então, a armadura não vai precisar vir até aqui embaixo onde tem um momento do trator de 0.022, não. Eu vou dimensionar minha estaca e dependendo da carga axial nela, eu posso parar, digamos, no 0.71 ou no 0.5 ou até, dependendo da carga, nem colocar armadura além da mínima, né? Mas isso, claro, tem que ser dimensionado, certo? Esse modelo aqui já me dá as cargas, já me dá todas as envoltórias, né? E baseado nessas envoltórias, eu consigo dimensionar. Também aqui, claro, né? Eu estou dimensionando por uma hipótese. Na prática, eu vou ter a hipótese de cargas axiais, digamos, eu ter a hipótese de vento, vou ter a hipótese de sobrecarga, vou ter a hipótese de vento em outra direção e na terceira direção também, certo? Então, isso tudo são modelos que a gente tem que utilizar. Mas, através de um modelo simplificado assim, tá? Que eu, no caso, utilizei o SAP 3D, mas também pode ser feito aí em outros softwares, né? Desde que eu gere a mola, certo? Desde que eu gere o efeito de que essa fundação, esse apoio vai ter uma deformação, eu consigo gerar esse esquema aí, esse modelo de cálculo, ok? Então seria isso, até a próxima. Ah, sim, e a carga, né? A gente muda a resistência do solo e a gente muda as cargas, tá? Então, só vamos demonstrar aqui colocando a mesma carga de 8 toneladas, certo? Vamos calcular aqui e vamos olhar os esforços, tá? No momento máximo aqui é de 7.709 toneladas força metro. E se eu tivesse um material de resistência diferente? Então, se ao invés de um FCK 30, 20 no caso, eu colocasse FCK 30, certo? Era 7.709, colocando um material de maior resistência, o momento do trator aumentou, certo? Foi para 8.273, certo? Esse efeito, tá? Que por ser uma estrutura cheia de apoios, ela é hiperestática, tá? E esse efeito aqui é o que basicamente nos impede de fazer uma planilha de Excel simples para dimensionar cargas laterais, tá? A gente descobre a resistência do atrito lateral, mas não tem nada a ver com a carga lateral de uma estaca, certo? FCK30 já aumentou o momento do trator para 8.273. Por quê? Porque a estaca se tornou mais rígida, tá? Então a deformação nela reduziu, certo? Se a gente for olhar a deformada agora, foi para 13.21, certo? Enquanto que a deformada antes era de, olhando aqui, a deformada antes era de 13.99, então teve uma diferença, certo? Eu coloquei uma estaca de maior resistência, de concreto de maior resistência, reduz a deformação, mas aumenta o momento do setor. Tá? Então isso aqui são efeitos que eu não vou conseguir modelar simplesmente numa planilha de Excel ali de meia página. Né? Eu vou precisar de auxílio de um software ou fazer tudo na mão, mas de maneira muito precisa, fazendo as considerações de maneira muito precisa, já considerando toda a elasticidade do concreto ali e fazendo uma hipótese e ajustando. Né? Mas seria um cálculo que realmente leva horas. Né? Por isso que é tão pouco difundido o modelagem de cargas laterais em estacas, beleza? Então esse seria o modelo básico, tá? Claro, você tem que considerar que são estacas com apoios com mola, tá? Mas basicamente seria esse modelo básico e como a gente consegue ver aqui, modificação do concreto realmente modifica a deformada da minha estrutura, né? Deformação não é tão diferente, mas uma deformação de 5% já gera um aumento de momento do setor, beleza? E também, mudança de diâmetro muda drasticamente o comportamento de uma estaca, certo? Mudei agora as reações, mas mudei essa estaca de 50 para 25 centímetros de diâmetro. Claro, só teste, né? Não vai se utilizar uma estaca realmente de 25 de diâmetro para essas cargas, tá? Mas a gente vai testar e vamos olhar o que muda nessa peça. Bom, primeira coisa, carga axial, certo? Carga axial vai ser diferente, certo? Então aqui está a carga axial agora. A gente lembra na estaca original que ela era 15, aumentava e depois reduzia. Bom, como a gente tem uma estaca de 25, o que acontece? Bom, aqui vai acontecer um efeito de quadrado cubo, que seria o quê? Bom, o volume de uma estaca, conforme reduz o diâmetro, reduz ao quadrado, certo? Mas a área de contato apenas linearmente. Né? Então, eu reduzi o diâmetro pela metade, perdi metade da área de contato, mas
perdi 75% do peso, né? Então essa estaca ela vai ser mais leve e, consequentemente, as reações já vão diminuindo, né? Então não vai ter um aumento de cargas por peso próprio, né? Apenas o solo dos primeiros metros já é capaz de suportar o peso próprio da estaca, certo? E ao invés de descarregar 12 toneladas lá embaixo, com uma estaca de 25 eu descarrego apenas 8, certo? Então essa é uma diferença que a gente tem por trabalhar com uma estaca de menor diâmetro, né? Ela vai ter uma resistência de ponta menor. E ela vai deformar mais, também, né, porque manteve a carga, certo? Olhando a deformada agora. Bom, a deformada que antes era 5 milímetros foi para 10 milímetros, então dobrou a deformada aqui na ponta, certo? Realmente, reduziu metade a área de contato, né? Dobra a deformação. Mas e lá em cima? Bom, vamos subindo aqui, a gente vê que essa estaca acaba deformando para fora, né? Ela deforma para o lado esquerdo aqui 10,6 milímetros, certo? E lá em cima, o que a gente vê? Vê uma deformação de 44 milímetros. Então essa estaca com certeza ela saiu muito do eixo, certo? Essa estaca aqui não seria uma estaca aceitável, né? Ela já deformou mais do que permitido, né? Vai gerar patologias na obra se eu permitir uma estaca deformar nessa proporção, ok? Então, essa estaca aqui, reduzindo o diâmetro, né? Triplicou a deformação, mais que triplicou a deformação por reduzir tanto o diâmetro, certo? Mas vamos olhar momento do setor. Bom, a gente estava com o momento do setor de 7,7, dependendo da FCK, ele foi para 8, certo? Momento do setor agora reduziu para 5,1. Opa, peraí, reduziu o momento do setor? Sim, por quê? Bom, porque quando a minha estaca ficou menos rígida, bom, primeiro vamos entender. A estaca ficou menos rígida. O que acontece com uma peça menos rígida? Ela deforma mais, certo? Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho uma carga aqui em cima, como ela deforma muito, ela já vai mandar a carga, ela vai mandar a reação direto no primeiro e no segundo metro, certo? Que a gente consegue ver isso aqui na nossa força cortante. Se a gente vê a força cortante, descarregou tudo. Já no segundo apoio já descarregou tudo, né? E quando a gente chega aqui no quinto apoio já não tem praticamente nada de cortante. Por que aconteceu isso? Como ela deformou muito, ela não consegue descarregar a carga até lá embaixo. Ela vai descarregar no primeiro e no segundo metro e pronto, certo? E consequentemente o momento do setor vai ser menor, mas eu vou lançar uma carga maior no primeiro metro da fundação, onde eu não tenho uma resistência considerável ainda, certo? Olhando o momento do setor agora, realmente ele é menor, por quê? Porque ela deformou muito mais, tá? O momento do setor de 5 toneladas força metro ainda é um momento do setor muito elevado para uma estaca de 25, é muito mais fácil resistir 8 toneladas força metro com uma estaca de 50 do que 25 do que 5 com uma estaca de 25, ok? A gente vê o que também? Bom, essa estaca, por ter um diâmetro muito menor, ela não conseguiu mandar nada de carga lá para baixo, né? Então, eu tenho 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, chegou no quinto metro, acabou esse momento do setor já. Então, essa estaca, apesar dela ser mais longa, ela só consegue engajar os primeiros 5 metros do solo para resistir à carga lateral, né? Os primeiros 5 metros onde não tem uma resistência tão aceitável, certo? Se eu tivesse uma estaca de diâmetro maior, eu conseguiria utilizar um contato lateral maior, certo? Então, quando você tem um solo que é ruim nos primeiros metros, você não pode trabalhar com uma estaca de diâmetro pequeno, tá? Por quê? Porque se tiver carga lateral, essa estaca não vai ser capaz de resistir e ela vai deformar bastante. Essa estaca aqui deformou 44 milímetros. Provavelmente nesse caso, a não ser que essa estaca estivesse forrada de armadura, que geralmente estacas não estão, ela já teria rompido, certo? E aí teria gerado um problema na obra, tá? Por quê? Porque ela deformou muito para a direita e ela deforma até um pouco para a esquerda, certo? Ela provavelmente já teria gerado um efeito plástico aí no solo e com certeza essa estaca aqui não seria aceitável para essas solicitações, beleza? Esses gráficos aqui vão ser totalmente diferentes mesmo, isso é real, tá? E uma estaca de 25 não vai precisar ser armada tão profundo. Por quê? Porque ela vai falhar antes, certo? Então, até a próxima.